Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no programa de hoje nós vamos falar sobre um dos pilares, uma das verticais do segmento de Facility Management, gestão de propriedades, que talvez mais tenha se beneficiado do avanço da tecnologia, sobretudo na última década, que tem a ver com a questão de monitoramento, a questão de gestão de imagens. Nós nunca fomos tão filmados, tão fotografados como nós somos nos dias de hoje, seja pelos dispositivos pessoais, seja pelos sistemas corporativos, e junto com a quantidade, com a massificação dessas soluções, veio também a qualidade. Talvez seja um dos setores que mais despontaram e mais já se beneficiaram da solução, das facilidades, da inteligência virtual, das máquinas trabalhando a favor. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber Alexandre Chaves, CEO da C4i Inteligência em Segurança. Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, Thiago, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vai ser um prazer enorme aqui poder estar falando um pouquinho e agregando aí para essa tua audiência aí, cara, seleta. O prazer é todo nosso, Alexandre. E para a gente começar esse bate-papo, a gente gosta sempre de voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente olha para sistemas de monitoramento, sistemas de câmera, sistema de gravação, a primeira coisa que vem na cabeça, provavelmente de muita gente, são os antigos circuitos de circuito fechado de TV, com cabo coaxial, com gravador lá, que tem uma sala gigantesca, todos eles empilhados, e a gente teve uma disrupção muito importante na última década, principalmente. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre essa transição, do que tinha antes, o que foi essa disrupção, e a gente engata o resto do nosso bate-papo. Legal. Pô, Thiago, você começou bem aí com a primeira provocação, né? O mercado ele teve uma transformação muito grande quando aquele cabo coaxial virou cabo de rede, né? Então a imagem começou a trafegar dentro das redes de dados, né? E aí, consequentemente, um personagem que até então ele não era envolvido dentro dessas redes de câmeras que antes eram coaxiais, mas depois que viraram redes lógicas, começaram a ser envolvidos, que é o pessoal de tecnologia, o pessoal de TI. Então essa eu acho que é a principal disrupção que teve nesses últimos 10 anos, e a partir disso, tivemos N coisas que aconteceram. Essa história dos espaços que eram utilizados, né, para poder armazenar, ou para poder ser visualizado esses equipamentos, né, essas imagens, isso daí também houve uma redução muito significativa. E a partir dos últimos 5 anos, muitas ferramentas, e inteligências e tecnologias também vieram a dar uma balançada nesse setor. Então tem muita coisa boa aqui para a gente poder falar hoje para a tua audiência. Eu acho que você comentou, a gente falava fora do ar, né, de que houve uma transformação importante do cabo coaxial para o meio de dados, onde a imagem ela virou dado. O que isso na prática significa? Significa o seguinte, Thiago. À medida que eu trafego a imagem dentro de uma rede de dados, eu passo a estar subordinado a políticas de segurança da TI, né? Eu tenho uma flexibilidade para poder tratar essa imagem, né? Adicionando inteligência a ela, né? Adicionando funcionalidades que antes, no mundo do coaxial, era completamente impossível pensar, né? Existe hoje uma série de situações que podem ser observadas, a começar por sistemas novos que são implementados hoje nas edificações e nas empresas, que as pessoas imediatamente, o simples fato dela estar instalada, a única coisa que muitas vezes o fabricante pede é que haja uma rede Wi-Fi. À medida que esse equipamento é conectado na rede Wi-Fi, automaticamente a pessoa passa a acessar aquela imagem já em tempo real ali no seu aparelho. Então isso realmente é um impacto muito grande e que vem ajudando, né, a transformar em uma velocidade muito grande o uso e disseminando aí a utilização desse tipo de sistema.
Vamos lá. Quando a gente olha então sobre aspectos que você puxou bem o gancho, aquela imagem tradicional que antes ela era gravada, e era uma coisa estática, hoje ela passou a ser um dado, ela passou a se formar. A partir do momento que você tem a flexibilidade de trabalhar, abre-se um universo de oportunidades. O que eu quero que você está falando quando que esse setor viu essa oportunidade e quais foram os primeiros caminhos que ele foi explorado nessa modernização e numa maior inteligência no setor de monitoramento de segurança de uma forma geral? Tá, legal. Tem muitas coisas, Thiago. Eu acho que a primeira delas é que, ah, e aí vou falar um pouco, puxando um pouco a sardinha no sentido de como a gente enxerga, tá? E depois eu complemento dizendo um pouco de como o mercado vem tratando isso. Antigamente as pessoas enxergavam a câmera como um equipamento de segurança, né? Hoje a gente já tem uma visão de que a câmera é um equipamento que capta informação. A partir do momento que eu capto informação, essa informação pode estar endereçada para segurança, mas pode estar endereçada para qualquer outra área dentro de uma empresa ou de um prédio. Então, evidentemente, informações coletadas através dessas câmeras podem ajudar a área de operações, a área de facilities, a área de marketing, né? A área de RH, podem ser, evidentemente, observados situações, comportamentos, situações que, evidentemente, a gente possa treinar o algoritmo, né, para poder identificar determinados tipos de comportamentos que podem gerar um dado que seja significativo para qualquer uma dessas áreas dentro de uma empresa, né? Então, isso eu acho que é um ponto muito importante que vem acontecendo. Tem até uma história muito curiosa, uma história verídica que a gente vivenciou dentro de uma companhia que estava com dificuldades para poder, estava sem CAPEX para poder investir na melhoria dos seus processos de segurança, né, de imagens, e, consequentemente, nós sugerimos a ele trouxesse a área de marketing, né, para a mesa, para uma conversa, e porque a gente poderia estar levando para o marketing algumas informações que eram importantes. Na hora que a gente apresentou para o marketing na hora topou, tinha dinheiro lá em caixa e deu sinal verde para poder. Então, olha só, acabou que a câmera de segurança, quem pagou a conta daquele movimento foi o pessoal do marketing, e é um case que a gente gosta de colocar como um exemplo prático do que é possível fazer hoje com essa disrupção aí do digital e dessas imagens sendo trafegadas em rede, facilitando e permitindo que a gente acelere todo o processo. Eu já anotei aqui, vai estar na chamada, está na descrição e na chamada desse programa. Adorei a frase de que a câmera era um dispositivo de segurança. Formação. E aí a gente, daqui a pouco, lá na frente, vai falar sobre LGPD e os impactos, Alexandre. Mas legal. Vamos, para encadear o pensamento lógico, vamos ainda voltar e ficar na questão da segurança. Você falasse um pouquinho mais sobre os principais avanços que essa tecnologia, a possibilidade do tratamento da imagem e do dado como uma informação trouxe na modernização desse serviço. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da possibilidade de análise de comportamentos, análise de movimento. Fala um pouquinho. Uma parte bem interessante, Thiago, em relação às inteligências que podem ser aplicadas, e aí eu quero falar de uma forma aqui que fique claro, né, e audível aí de fácil entendimento para todos. A gente vem escutando essas sopinhas de termos e relacionados a machine learning, deep learning. No final do dia, hoje é possível, através dessas plataformas de imagens que hoje nós trabalhamos, treinar algoritmos, né, para poder se adaptar a qualquer necessidade de empresas em determinados locais. Isso traz uma flexibilidade muito grande. Exemplificando isso, né? Qualquer dor que um gestor tenha, essa dor ela pode ser traduzida num algoritmo que interprete aquilo e que traga aquela informação para ele, né? Isso vai virar um indicador ou vai virar uma informação com algum tipo de tratamento que tenha que ser dado, né? Então, isso daí, situações de qualquer âmbito hoje, aquilo que o olho humano identifica, né? Aquela famosa visita do gestor que anda pela empresa e vê pontos de não conformidade,
a gente pode treinar a imagem da câmera para que ela observe aquilo, né, como um problema. E aí há uma mudança muito grande nisso tudo, porque se a gente passa a entender que a câmera virou um olho humano, né, que a câmera virou então um equipamento que traz a informação, evidentemente com um nível de inteligência, se antecipando em muitos casos, né, a eventuais situações. Então, olha só a mudança. A gente sai daquela coisa do tomar a ação depois que acontece para uma situação que eu começo a ver potencial risco e já posso, a partir desse potencial risco, começar a trabalhar nisso para evitar o problema. É mais ou menos aquela história que a gente sempre usa, né? A gente vê um ovo de galinha mesmo no canto, na ponta da mesa, né? Com risco de cair, né? Então, hoje, essas inteligências todas já me trazem a possibilidade de eu evitar que isso aconteça. E é diferente do que acontecia no passado, onde o processo todo era muito reativo, né? Eu tinha que esperar o ovo cair no chão para efetivamente tomar alguma ação. Então, isso é uma mudança muito impactante. Tem mais exemplos aqui. Eu vou puxar o gancho justamente sobre isso. Eu lembro que lá atrás, Alexandre, quando essas tecnologias começaram a emergir, um dos primeiros exemplos que eu vi foi uma simulação de uma agência bancária, onde, em tese, a hora que você anuncia um assalto é anunciado do ambiente e a primeira coisa que se faz é todo mundo para o chão. E o exemplo naquele momento foi de que a câmera ela identificaria esse movimento brusco e a partir daí a máquina por trás que analisa esses dados havia sido treinado para, se acontecer isto, liga um alarme onde há um potencial assalto. É por aí que a coisa começou a andar mesmo? Isso é real? Isso existe mesmo? E até onde a gente pode ir com esse tipo de inteligência? Olha, Thiago, primeiro, existe, é real, já acontece, e aí acontece de N formas, e até onde isso pode ir, cara, a gente não sabe. A gente está num oceano azul hoje de possibilidades, e a cada cliente ou a cada negócio que a gente entra, né, entendendo dores, a gente percebe que a tecnologia ela tem um espectro quase que infinito, né? O que muitas vezes determina, né, o que vai ser o balizador disso é o quanto vai fazer sentido, né, para o cliente, né, um determinado valor para poder resolver uma determinada dor. Eu acho que esse tem sido o negócio, mas do ponto de vista da tecnologia não há limite, né? Isso que você falou sobre o pessoal deitar no chão, o movimento brusco, né? Recentemente a gente foi demandado também para uma instituição financeira que queria, por exemplo, que se identificasse alguém puxando uma arma numa cena. É possível fazer, né? É totalmente possível, mas essa questão de identificar uma arma na mão, para sair dessa coisa da margem de erro, de poderia ser um celular, poderia ser uma carteira na mão da pessoa, poderia ser um guarda-chuva na mão de alguém, né? Para evitar uma margem de erro, né, da interpretação do robô, do algoritmo, a gente fez uma lógica diferente. O que é normal se alguém entra numa cena e aponta a arma para alguém? A pessoa que se sente ameaçada, o primeiro movimento que faz é levantar os braços. Então nós treinamos o algoritmo para identificar uma pessoa, por exemplo, levantando o braço na cena, né? Isso já para me trazer um alerta para fazer com que um pop-up pudesse ser observado dentro de uma central, e a partir daquele momento um analista já totalmente treinado para aquele tipo de situação, já com todo o processo já engatilhado para poder dar sequência no plano de contingência ali para aquele tipo de problema, entendeu? Ou seja, você vai combinando as potenciais sequências de comportamento para refinar cada vez mais a resposta que o sistema vai te dar. Esses dois exemplos que a gente falou, da agência bancária e do apontamento, são casos extremos, mas a gente consegue aplicar em outras coisas mais do dia a dia. Em tese, a gente precisaria de um controle manual, né, Alexandre? Você falasse um pouquinho mais, por exemplo, sobre as possibilidades de detectar movimento em horários ou locais onde não deveria acontecer, ou o contrário, deveria garantir a posição de uma pessoa ali, ou que algo acontecesse de tempos em tempos, e o sistema também pode detectar coisas que não acontecem quando deveriam acontecer, certo? Com toda certeza. Isso que você está trazendo e está deixando minha vida muito fácil, porque
você está trazendo temas aqui que de fato retratam muito bem o dia a dia do que é demandado e de como a gente está resolvendo o mercado. Quando a gente pensa numa edificação, por exemplo, dando alguns casos práticos aí, elevador, né? Elevador tem situações que, por exemplo, o elevador social, né? Alguém pode carregar um objeto dentro de um elevador social? Não pode, né? Isso pode me trazer alguns problemas, eu quero ser notificado, né? Ausência de uma pessoa num determinado local, né? Então, por exemplo, numa recepção de um prédio, né? Se aquele local ficar com uma pessoa ausente por mais de um determinado tempo, pode me trazer um tipo de alerta, né? Situações, por exemplo, de alguém, por exemplo, preso num elevador, né? A gente já pegou casos de situações de quando nós entramos na vida do cliente, o interfone não funcionou e alguém ficou preso no elevador e a pessoa não tinha como pedir ajuda, enfim. Então são coisas que podem ser treinadas e o sistema pode trazer níveis de alerta. História de formação de filas em recepções, hoje num momento como esse de pandemia, né, que essa história da aglomeração passa a ser um problema, né? E tem inúmeros casos, e como você mesmo falou agora há pouco, né? As coisas vão acontecendo, elas vão sendo ajustadas, vão sendo adaptadas, e essa que é a grande magia desse momento que a gente vive hoje, né? Essa possibilidade da tecnologia estar resolvendo e estar se adaptando às necessidades de cada negócio, de cada gestor. Pegando a questão da adaptabilidade, Ale, toda vez que a gente conversa temas vários, talvez um dos maiores fantasmas que todo gestor tem na hora de estudar, analisar a possibilidade de implantar qualquer coisa do ponto de vista de sistemas e de tecnologia, sempre fica na cabeça. O que eu faço para manter, para ajustar, para mudar um comportamento e continuar fazendo com que aquele sistema dê a resposta que eu preciso? Óbvio que numa implementação você vai tentar pegar todas as possibilidades, e daqui a pouco eu vou falar no tal do pop-up, mas do tipo, olha, eu quero agora que meu sistema detecte se alguém andou naquele ambiente após as 22 horas quando não era para ter ninguém. Vai lá, o algoritmo faz e você programa isso. Ou agora eu quero que detecte se não tiver ninguém na recepção. Mas as coisas mudam. A pergunta que eu faço para você é: o quanto esses sistemas são amigáveis ou não para que esses ajustes sejam feitos pelos usuários, sem que para isso ele precise ser formado em astronomia avançada na NASA, por exemplo. Ele é amigável ou isso ainda depende de um suporte importante? Não, Tiago, é amigável sim. Evidentemente existem níveis e tipos, né, distintos aí de soluções e sistemas, mas eu vou além, né? A gente acredita muito na tecnologia quando a gente fala da tecnologia propriamente solta, né? Sem estar sendo vista e tratada como uma solução, né? Quando a gente fala de solução, ela envolve um serviço, envolvem pessoas, né? Envolvem um conjunto de situações que precisam estar trabalhando em perfeita harmonia para garantir que haja vida com a tecnologia, né? O que eu estou te dizendo eu não acredito, e aí a tese que a gente defende a gente não acredita nessa história de entregar uma caixa, né, para o cliente, e aquela caixa ali, ela ficar estática, ficar offline, né? Ela precisa estar online. Dependendo do nível da solução que é entregue, com esses conceitos de deep learning, ou de aprendizado de machine learning, onde a máquina começa a aprender determinados padrões, ainda assim há esse cuidado que muitas vezes um trabalho remoto de alguém que pode estar garantindo que a cada 90 dias, ou a cada 6 meses, né, o processo da matriz, né, que é combinado com o cliente, né, tipos de dores que aquela tecnologia tem que estar observando, tem que ter um contrato, tem que ter um processo fluido de serviço que tenha um acompanhamento, né? Eu acho sempre muito arriscado quando, e aí de novo, não é certo e errado, porque são percepções, e aí cada um faz o que quer, mas essa história de colocar a caixinha e achar que o próprio gestor ali, né, com tantas atividades, ele vai ter que parar para poder repensar, ou para poder analisar se aquilo ainda está fazendo sentido ou não, é um pouco arriscado. É importante ter o acompanhamento de alguém
que vai estar garantindo que aquela tecnologia ela está efetivamente entregando o melhor resultado e a qualquer sinal de mudança ter alguém, um elemento externo que possa trazer esse nível de provocação para a mesa. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades, né, Alexandre? E assim, de novo, como qualquer tipo de tecnologia, como é que você traduz o desejo num layer, numa estrutura que realmente vai entregar com aquilo que a gente precisa? O que a gente mais ouve falar é de que, nossa, quando eu desenhei a coisa era tão sensacional, tão maravilhosa, e depois eu acabei ficando um pouco frustrado, provavelmente porque houve uma falha no entendimento nesse meio do caminho. Posso só fazer te dar um exemplo? Com toda certeza. Às vezes a gente é provocado, assim, as pessoas falam, poxa, mas com todas essas inteligências e tecnologias, né, vocês vão cortar postos de trabalho. E na verdade a gente tem uma proposição um pouco diferente, né? A nossa percepção é que tudo aquilo que puder ser automatizado é um caminho sem volta, será automatizado. A tecnologia tem um papel de ajudar a gente a automatizar coisas, né? E aí, para isso, abre um espaço muito importante para o ser humano, para que o ser humano se desenvolva, para que o ser humano, que é um recurso divino, de fato ocupe um papel que a máquina jamais ocupará, que é esse senso humano das coisas, né? Então, uma coisa é a tecnologia do ponto de vista de automatizar coisas, tirar o ser humano de atividades que estão ali, muitas vezes manuais, né? Que não permite que o ser humano evolua, né? Se desenvolva, trazer ele para uma condição onde aí sim o ser humano vai ter a chance de se desenvolver e deixar a tecnologia fazer isso de uma forma que a gente tem certeza que a máquina vai ter um papel, mas o ser humano, que é, na nossa ótica, assim, o ativo mais valioso, precisa desse empurrão para ser desenvolvido e para ser melhorado e para ser para evoluir, né? Eu acho que esse é um dos mantras que a gente acredita muito. E é justamente com esse mantra que a gente encerra a primeira parte da entrevista com o Alexandre Chaves. Fica atento que semana que vem tem a segunda parte desse delicioso bate-papo, onde vamos falar muito mais sobre os aspectos práticos, a questão da LGPD e os impactos que você, gestor, pode ter e precisa tomar cuidado com relação ao uso de câmeras, uso de informações aí na sua instalação. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilhar o link desse programa e fica atento que semana que vem tem mais Facility Management sem mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima.